Deixe-me compartilhar uma verdade que pode transformar sua caminhada com Cristo. Posso fazer uma pergunta honesta? Quando foi a última vez que você obedeceu a Deus em algo que custou caro? Não estou falando de ir à igreja ou orar antes de comer. Estou falando de obedecer quando tudo dentro de você gritava para fazer o contrário. Quando perdoar parecia impossível. Quando calar a boca teria sido mais confortável do que falar a verdade. Quando dizer não ao pecado doeu mais do que você imaginava. Vivemos dias estranhos. Nunca se falou tanto sobre fé, mas nunca se obedeceu tão pouco. Há uma geração inteira que canta "Ele é Senhor" no domingo, mas vive como se Deus fosse apenas um consultor na segunda-feira. Um Deus que aconselha, mas não governa, que sugere, mas não ordena. E o mais perigoso, muitos nem percebem que estão vivendo assim. Hoje, quero caminhar com você por um território desconfortável, mas necessário. Vamos conversar sobre a diferença entre fé verdadeira e auto-engano espiritual. Sobre a linha fina entre graça genuína e graça barata. E no final, você receberá 3 disciplinas espirituais práticas para cultivar uma vida de obediência que nasce do amor, não do medo. Se o seu coração está inquieto agora, isso pode ser o Espírito Santo te preparando para ouvir algo que pode mudar sua eternidade. Fique até o fim. Vou começar com algo que Jesus disse e que muitos preferem não lembrar. Em Mateus 7:21, ele declarou: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." Pare e pense. Jesus está dizendo que haverá pessoas que o chamaram de Senhor a vida inteira, mas que não entrarão no céu. Por quê? Porque chamá-lo de Senhor com a boca é fácil, mas viver como se ele realmente fosse o Senhor da sua vida, isso é outra história. A palavra Senhor significa dono, autoridade, aquele que manda. E aqui está a verdade dolorosa. Muitos de nós queremos Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Queremos que Ele nos salve do inferno, mas não que interfira nas nossas escolhas. Queremos o perdão, mas não a transformação. Queremos a bênção, mas não a cruz. E Jesus olha para isso e diz: não funciona assim. Tiago foi ainda mais direto. Ele escreveu em Tiago 2,17: "A fé, se não tiver obras, está morta em si mesma." Isso não significa que somos salvos pelas obras. Significa que a fé verdadeira sempre produz obras. Sempre. Como o fogo produz calor, como a árvore viva produz fruto, a fé genuína produz obediência. Se a sua fé não está produzindo nada, se a sua vida hoje é igual à de 5 anos atrás, se você continua preso aos mesmos pecados, amando as mesmas coisas do mundo, com as mesmas prioridades egoístas, a pergunta não é: por que Deus não me abençoa? A pergunta é: será que minha fé é real? Eu sei que isso dói. Mas é a dor de um cirurgião, não de um inimigo. É a dor que cura, não que destrói. Agora, antes de você pensar que estou pregando o legalismo, deixe-me ser muito claro. A obediência não te salva. Você não conquista o céu sendo bonzinho. Você não ganha a aprovação de Deus cumprindo uma lista de regras. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de você, é dom de Deus, como diz Efésios 2:8. Mas, e aqui está o segredo que poucos entendem, a mesma graça que te salva também te transforma. A graça verdadeira não te deixa como você era. Paulo escreveu em Tito 2:11 e 12 que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A graça ensina. Ela não é uma licença para pecar, é um poder para vencer o pecado. Quando você realmente encontra Jesus, quando o Espírito Santo realmente habita em você, algo muda. Seus desejos mudam, seus pontos de vista mudam. O que você amava, agora você odeia. O que você desprezava, agora você valoriza. E a obediência deixa de ser um peso e se torna um prazer. Não porque você é perfeito, mas porque você está apaixonado. E quem ama, obedece. Jesus mesmo disse em João 14:15: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos."
Pense numa criança que obedece os pais só por medo de apanhar. Isso não é amor, é terror. Agora, pense numa criança que obedece porque ama os pais, porque confia neles, porque sabe que eles querem o melhor para ela. Essa é a diferença. A obediência cristã não nasce do medo do inferno, nasce do amor por Jesus. Se esta mensagem está tocando o seu coração, deixe seu like agora. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esta verdade. E inscreva-se no canal para continuarmos crescendo juntos. Mas aqui está o problema. É possível enganar a si mesmo. É possível frequentar a igreja, ler a Bíblia, até servir em algum ministério, e ainda assim estar vivendo no auto-engano. O auto-engano espiritual é a forma mais perigosa de cegueira, porque você pensa que enxerga quando na verdade está no escuro. Veja o que Jesus disse aos fariseus. Eles conheciam a Bíblia de cor, oravam longas orações, jejuavam, davam dízimos até das ervas do jardim. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. O que estava errado? Eles tinham religião, mas não tinham relacionamento. Tinham conhecimento, mas não tinham rendição. Tinham doutrina, mas não tinham amor. E por isso, quando o próprio Deus estava na frente deles, eles não o reconheceram. Pior, eles o crucificaram. Hoje não é diferente. Há pessoas que sabem citar versículos, que conhecem teologia, que debatem doutrina nas redes sociais, mas que vivem em pecado escondido, que guardam amargura no coração, que amam mais o dinheiro do que o reino, que são duras com os outros, mas suaves consigo mesmas. E a desculpa sempre é a mesma. Deus conhece meu coração. Sim, Ele conhece. E é exatamente por isso que você deveria tremer, porque o coração humano é enganoso acima de todas as coisas, como diz Jeremias 17:9. Então, como saber se sua fé é real? Como ter certeza de que você não está apenas encenando uma vida cristã? A resposta está nos frutos. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Não pelos seus dons, não pela sua eloquência, não pela sua aparência religiosa, pelos frutos. Que frutos? O fruto do Espírito que Paulo lista em Gálatas 5: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas estão crescendo em você? Ou você continua explosivo, impaciente, egoísta, mentiroso, dominado pelos desejos da carne? A fé verdadeira produz mudança real, não perfeição instantânea, mas direção clara. Você pode tropeçar, mas não fica caído. Você pode falhar, mas se levanta arrependido. Você pode ser ferido, mas não se torna amargo. Por quê? Porque Cristo está em você e Ele está te transformando de glória em glória. Agora, deixe-me te dar 3 práticas devocionais para sair do auto-engano e entrar na obediência verdadeira. Primeira prática: exame diário com a palavra. Antes de dormir, leia um salmo e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que em mim não te agrada? Onde estou te desobedecendo? E espere. Deixe Deus falar. Anote o que Ele revelar. Isso quebra a cegueira espiritual e te mantém sensível à voz dEle. Segunda prática é confissão honesta com alguém. Escolha um irmão ou irmã de confiança e confesse suas lutas reais. Não a versão editada da sua vida, mas a verdade crua. Tiago 5,16 diz: confessai-vos as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. O orgulho odeia isso, mas a humildade cura. Terceira prática é obediência imediata às pequenas coisas. Quando o Espírito Santo te cutucar para perdoar, obedeça na hora. Quando ele disser, desligue aquele vídeo, obedeça. Quando ele mandar você falar a verdade mesmo com medo, obedeça. A obediência se treina nas pequenas coisas. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. O vídeo que está aparecendo agora na sua tela vai te mostrar como cultivar uma vida de oração que sustenta essa obediência. É o próximo passo nessa jornada. Clique e continue crescendo.
Meu amigo, minha amiga, Jesus não veio para te condenar, ele veio para te salvar. Mas a salvação verdadeira não te deixa onde você estava. Ela te tira das trevas e te leva para a luz. E na luz, você enxerga o pecado pelo que ele é, traição ao Deus que te amou até a morte. Se hoje o Espírito Santo tocou em alguma área da sua vida, não endureça o coração, não invente desculpas, não espere até amanhã. Dobre os joelhos agora e diga: Senhor, eu quero te obedecer de verdade. Não por medo, mas por amor. Não para ser salvo, mas porque fui salvo. Muda meu coração, quebra meu orgulho, me ensina a andar nos teus caminhos. E ele vai te ouvir, porque ele não quer robôs obedientes, ele quer filhos apaixonados. Deixe seu like se esta palavra te despertou. Escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a te obedecer. Compartilhe com alguém que precisa sair do auto-engano. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, não apenas em palavras, mas em vida e verdade. Amém.